meu lindo! Eu confesso que às vezes eu boto lenha e me arrependo. Irmão, a gente está vivendo uma série sobrenatural. E a mensagem de agora é sobre restauração. E não existe ninguém tão poderoso quanto nosso Deus para mover, para fazer qualquer restauração. Seja na sua vida com o Senhor, seja no teu casamento, seja nas tuas emoções, não importam as áreas, Ele é poderoso para restaurar. E eu quero que você entenda, a primeira coisa que a Bíblia nos deixa ter a certeza, é que não há nada quebrado que Ele não possa restaurar e fazer de novo. Então, eu quero declarar uma palavra profética sobre você e sobre você que está assistindo. Irmão, eu vou explicar algo. Quando a gente recebe uma palavra, a gente faz com a mão assim, faz com a mãozinha assim, ó. Abençoar, adorar, abençoar, receber. Recebe a palavra. Se você precisa de uma restauração na sua vida, seja qual área for, no nome de Jesus, essa mensagem vai ser o start para a maior reforma da sua vida, aonde tudo será novo e transformado. Amém? Eu só vou te pedir um favor. Isso, eu tô feliz. Antes de começar o vídeo, curte o vídeo, rapidinho. Curte, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp da família, aqueles grupos que tem uns perturbados, às vezes que não, entendeu? Manda lá, fala, vai, ó, assiste, vai que Deus te restaura, miserável, manda para ele, e se inscreve no canal. Irmão, nós estamos chegando a 10 milhões de pessoas. E ó, quando chegar, promessa minha, quando chegar em 10 milhões, nós vamos sortear, eu não sei como que vai fazer até agora, Jesus, alguém do canal para ir para Israel com a gente. Será pouca concorrência, serão apenas 10 milhões de irmãos. Aleluia, gostei da irmã que confia no milagre, aleluia. Então se inscreve, ativa o sininho, toda semana tem uma palavra de Jesus para você aqui. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Ai, Jesus lindo! Neemias, capítulo de número 1. Eu estou ansioso para essa mensagem, porque eu sou o fruto de restauração. Eu não sou um projeto original que deu certo no Gênesis. Não, irmão. Eu quebrei todo para o Senhor restaurar primeiro. Aleluia. Eu quero que você saiba, meus pais, o casamento dos meus pais não foi um casamento que deu certo a vida toda. Quebrou primeiro para que o Senhor pudesse restaurar. E eu quero dizer, deu certo, Ele restaura, amém? Então eu estou ansioso, porque eu sei que vai começar algo. Aleluia. O cheiro de reforma, de construção, de placa escrito perigo, tem reforma, porque vai precisar. Não existe como restaurar algo sem fazer bagunça em volta. Bom, Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu que no mês do 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém ela está demolida, e os seus portões queimados no fogo.
E sucedeu que quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e orei diante do Deus dos céus. Veja, a Bíblia vai dizer que Neemias é copeiro do rei da Pérsia. Ele é um judeu em outra pátria, mas quando chega um irmão da casa dele, da terra dele, a Bíblia diz que a pergunta dele é o que nós perguntaríamos: como está o nosso povo? Sabendo dos rumores, sabendo de toda a crise, a resposta vem, e a resposta não é boa. A resposta é: está destruído, está acabado, acabou. Tem poucos, estão humilhados, escondidos, não há mais proteção, os portões foram queimados e os muros destruídos. E essa é a sensação que quando as coisas quebram, nos dá. Quando um casamento acaba, a sensação é que algo irreparável aconteceu. Quando alguma coisa vai embora da gente, isso rebenta no nosso interior, e a gente diz: não tem mais como ser restaurado o meu interior. Irmão, tem gente que sofreu tanto trauma na vida, que não acredita que Deus pode restaurar ele. Tem gente que foi abusada, tem gente que foi abandonada, tem gente que foi trocada, e quando ela chega numa fase onde ela precisa escolher, ela não consegue, porque ela é filtrada pelas dores que viveu no passado. Então ela sente que todo homem é igual, a mulher sente que o pai é parecido com Deus, então se o pai é ruim, Deus é mau. O homem pensa que porque foi rejeitado, Deus rejeita. Então chega uma hora da nossa vida que a gente diz: não tem mais o que fazer. É quando a gente quebra em pedaços. E talvez você chegou nessa palavra em pedaços, e há algo dentro de você, como milhares de vezes que eu vejo nos meus directs de pessoas dizendo: não tenho mais esperança, não tem mais como acontecer algo na minha vida, eu já fui tão longe que eu não vou conseguir voltar. Eu sei do Deus que faz. A questão é: como que eu posso fazer a minha geração entender que não existe nada quebrado que Deus não possa restaurar, mas que para Ele restaurar existe um processo que tem que acontecer dentro da gente. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, veja, há um processo explicado no texto que a gente passa correndo e não lê. A Bíblia diz que a primeira coisa é, ele pergunta: como está o meu povo e como está Jerusalém? A resposta, ela é terrível. O povo está desprezado, Jerusalém está destruído. Qual que é a coisa que ele faz? Ele senta e começa a chorar. Eu não sei você, mas a minha mãe, quando ficava muito dramática, ela dizia pra gente: a vontade que eu tenho é sentar e chorar o dia todo. Minha mãe sempre foi muito dramática. Eu me lembro que eu queria que a minha mãe me batesse às vezes, porque ela falava demais, e isso incomodava. Teve um dia que eu disse: mãe, se a mãe puder parar de falar e me bater, eu escolho. Irmão, a primeira coisa é quando algo foge da nossa mão, quando algo quebra ao nosso olhar, a primeira coisa que a gente faz é senta e chora. Posso te fazer uma pergunta e seja sincero: sentar e chorar promove restauração? Vou perguntar de novo, porque eu acho que tem uma dúvida. Promove restauração? Aí, a segunda coisa que Neemias faz é lamenta. Ele começa a lamentar, ele começa a dizer: por quê? Meu povo, oh meu Deus. Irmão, lamentar resolve alguma coisa? Lamentar restaura alguma coisa? Não! E essa é a parada. Tem gente que está todo quebrado por dentro, mas a única coisa que sabe fazer é chorar sentado, e quando levanta é só para reclamar. Pode escolher o irmãozinho e dizer: é para você. Às vezes a nossa postura é essa: tá dando errado, quebrou, deu problema, a gente já desiste de cara, senta, chora e lamenta.
Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que o casamento foi destruído. E ele me ligou essa semana para me dizer que estava desistindo de lutar pelo casamento. Eu não quero ser muito detalhista para não comprometer a imagem de ninguém. Ele estava tomando uma outra decisão de entrar já em outro relacionamento, para desistir daquele primeiro. E eu disse para ele: se você fazer dessa forma, você vai viver uma vida inteira arrependida, porque não tentou o suficiente para dizer que não dava para restaurar. E o dia que a pessoa que você desistiu entrar na igreja com outra pessoa, você vai passar mal, e vai ser o pior dia da sua vida. Bom, ele continuou lutando, está lutando até agora. Talvez vai ter que lutar mais um ano, talvez vai ter que lutar porque ele fez errado. Então quando você quebra de maneira intencional, você vai ter que ser intencional na reforma também. Isso vai te custar muita coisa, e eu vou já chegar lá. É que tem uma coisa que a gente não pode esquecer: Israel não foi destruída porque era inocente. Não, irmão, Israel virou as costas para o Senhor. Durante 2 reinados foi assolado, escravizado, mas por conta do coração do próprio povo, que virou-se contra Deus. Então o povo não é uma vítima. Uma vítima, irmão. Quem precisa de restauração, na maioria das vezes, não é uma vítima. É parte do problema, é parte da luta, é parte da batalha, entende? Então não vem com esse negócio: porque comigo? Não, irmão, não é inocente. Se você sabe, isso já é um sinal. Não é inocente. Israel não é inocente. Então a Bíblia vai dizer que a postura de Neemias na sequência foi sentar, chorar, lamentar. Mas depois ele muda de posição. Ele diz que acontece algo novo. Ele começa a orar. Oh, só um aleluia, vamos melhorar. Irmão, ele começa a orar, a jejuar. Aleluia. Só que aí, irmão, a gente precisa ver o que ele orou para saber o que a gente precisa fazer. E por isso que eu amo a Bíblia, porque não fica dúvida para trás. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, o que foi que ele disse? E aí você lê a oração dele ainda no capítulo 1. A oração dele começa com: Deus, Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o justo Salvador. Irmão, ele começa a adorar ao Senhor. Ele começa a dizer quem Deus é. Ele começa a exaltar o nome. Ele, entenda, meu lindo, não comece orando, contando o teu problema. Comece dizendo que Ele é grande e poderoso para resolver todas as coisas, para restaurar o vaso quebrado, para fazer algo novo. Só que aí a Bíblia diz que ele começa a se arrepender pelo povo. Como assim? Ele não está lá, mas é sangue do sangue dele, é a geração dele, os irmãos deles estão lá. Aí ele começa dizendo: Deus, eu sei o problema do nosso povo e me arrependo. Sei que viramos as costas para o Senhor, mas no nome do povo eu te peço misericórdia. É porque não tem como Deus restaurar um coração que não foi arrependido, que não foi transformado. Irmão, Deus nunca vai restaurar nada fora se aqui dentro estiver destruído primeiro. Então Deus sempre começa de dentro para fora. E eu quero que você saiba, não tem como Deus fazer algo novo se algo velho estiver dentro do teu coração. E só tem uma coisa que muda: o arrependimento. O convite do Evangelho é para arrepender-se. É só você ler. João Batista diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependam-se. Arrependam-se. É porque o arrependimento produz um fruto sobrenatural. O arrependimento gera liberalidade para o Espírito entrar,
para transformar a gente de dentro para fora. Então, meu lindo, eu não sei qual área que fracassou, mas antes de Deus restaurar, você precisa encontrar o porquê precisa se arrepender. Deu problema no casamento? Quem foi o culpado? Será que foi só a outra pessoa que foi culpada? Ou será que você também é parte do golpe? Faliu? Será que foi só o dinheiro que parou de entrar? Ou foi você que administrou errado? As emoções estão machucadas, mas será que se você não liberar perdão, que é o mandamento da palavra, isso já não teria curado dentro de você? E a tua vida já não estaria em outro lugar, em outro patamar da história? E aí, irmão, eu vou te dar um conselho. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me convence, Espírito Santo me apresenta. E aí começa o processo que te leva para a jornada da restauração. Veja, Deus não começa nada antes disso acontecer dentro de você. Deus não vai mudar nada à sua volta enquanto não mudar o teu coração. Deus não vai fazer, não adianta. Eu queria poder dizer para você assim, continua do jeito que está, Deus restaura, volta ao jogo. Não, irmão, é que tem um problema, é que se quebrou, tem uma causa. E se o Senhor restaura antes de resolver a causa que quebrou primeiro fará quebrar de novo. Lindo, quando o Senhor restaura, Ele não só restaura quando Ele deixa em nós uma marca de como nunca mais fazer. Eu quero tanto que eu quero crer que agora, Senhor, existem homens dentro de casa, existem pessoas aqui dentro, Senhor Jesus, pensando, Senhor, eu entendi o que está acontecendo. A razão de a restauração não chegar é porque ainda não me arrependi de verdade. Até porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de rota. Quem se arrepende muda, quem se arrepende retorna, converge a rota, para de andar em rota de colisão e começa a virar-se para o Senhor. Que lindo, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço gente que passou pelas moendas da vida e parece que nada aconteceu. Verdade, no sentido que segue o jogo, ele faz a mesma coisa, ele age do mesmo jeito, ele vive da mesma forma e nada muda na vida dele. Por quê? Porque nada aconteceu aqui dentro. Ele vai quebrar uma, vai quebrar duas, vai quebrar a terceira. Vai trair a esposa uma, duas, três. Vai errar o destino, uma, duas, três, quatro, a vida toda. Até que chega um dia que você ouve uma palavra como essa e diz, chega. Eu não quero ser escravo da frustração. Eu quero me arrepender dos maus caminhos. Eu quero voltar o meu coração ao Senhor. Eu quero que Ele faça algo novo dentro de mim. Isso é o Evangelho, lindo. Aí a Bíblia diz que Neemias é copeiro do rei. E ele ora ao Senhor dizendo, Deus, eu sou só o copeiro desse homem. Me faz achar graça aos olhos dele. E a Bíblia diz no capítulo 2, que quando ele vai para servir o vinho do rei, pela primeira vez, ele se apresentou triste na presença do rei. O rei olha para ele e percebe a tristeza. E o rei diz, o que foi que te aconteceu, Neemias? Como posso eu estar alegre se o meu povo está destruído? Como posso seguir em frente se os muros de Jerusalém foram quebrados, se os portões foram queimados? Aí o rei diz, pois então me peça o que você quiser. E ele pede duas coisas: cartas, para que eu possa passar pelos governadores em direção ao meu destino. E segundo, existe um homem, um governador que está à margem da cidade, que existe uma floresta. Eu quero que o Senhor peça para que ele me dê recursos para construir o muro. Só tem uma parada, irmão, que Neemias esqueceu. É que o rei não tem nada a ver com isso. O rei não tem nada a ver com o povo de Israel. O rei não é judeu. O rei não tem nada a ver, irmão, ele é persa.
Só que essa é a loucura. Quando Deus começa o processo de restauração, Ele usa improváveis para ser aqueles que vão colocar a mão sobre nós, que vão empurrar a gente para viver o milagre que a gente precisa. Irmão, a provisão vem, o favor vem. E sabe qual é a loucura? É que o rei patrocinaria a construção de um muro que um dia tentaria destruir. Como pode? Irmão, esse é o tal do negócio que quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Eu quero que você saiba, lindo, quando Ele determina, quando Ele decreta, não existe homem no mundo, na terra, que se levante contra Ele e permaneça de pé. Se Ele quer restaurar, a restauração vai chegar. Se o processo começou, Ele vai terminar. E o nome de Jesus será glorificado no final. É sobre isso. Você entendeu, irmão? Os recursos vieram, as autorizações chegaram, e lá foi o Neemias. Chegou, pediu para o rei, para o governador deu o recurso, e ele vai para Jerusalém. Agora olha que interessante, ele não chegou construindo o muro. Como assim, David? Não era a missão dele? Não, irmão. Ele chegou calado, não falou nada para ninguém. Irmão, é que está cheio de gente que quer viver uma restauração, mas conta para todo mundo. Sabe, ele enfada os outros. Ele reclama para Deus e o mundo. Aí se Deus restaurar, o teu amigo vai odiar a pessoa que Deus restaurou perto de você, porque você colocou o sentimento dentro dela. Então, lindo, fique calado até que Deus comece a obra e não seja mais possível de parar. Fique quietinho. Deixa Ele trabalhar de boa. Não fica atraindo o olhar do inimigo antes da hora. Agora, veja bem, o que ele faz ele vai examinar os muros de noite. Ele vai examinar os muros, porque ele precisa, antes de começar o reparo, ver o tamanho do estrago. Então, às vezes, nós estamos querendo a restauração de alguém, mas a gente não sabe o grau de destruição que a gente causou na vida dessa pessoa. Às vezes nós queremos a restauração sobre nós, mas não conseguimos mensurar as marcas que deixamos nos outros. Não existe restauração sem cura completa. Não existe restauração sem perdão. Não existe, não adianta. Ou você perdoa e segue, ou não perdoa e fica no mesmo lugar. Isso é poderoso demais. Porque quando eu digo que Deus usa quem Ele quer para fazer o milagre acontecer, não diz que o milagre vai acontecer se você não ter a atitude correta até o final. E a Bíblia vai dizer que Neemias vê o muro, e para as pessoas que estão perto ele diz: é difícil, mas a gente vai conseguir. Aleluia. É difícil, mas a gente vai terminar. É difícil, mas os nossos olhos verão o muro de pé. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando ele declara isso, a conversa vaza do lugar, e chega para 3 governadores: Sambalate, Tobias e Gesem. E os 3 zombam, dizendo: nunca vai acontecer. Não tem como eles restaurarem. Não tem como. Só que aí, lindo, eu quero que você esteja ambientado à vida. A vida é exatamente isso. Quando você estiver com o coração totalmente voltado para o Senhor, quando você estiver focado na transformação, na restauração da tua casa, da tua família, seja lá do que for, vai ter gente que vai olhar para você e vai zombar de você e vai dizer: é impossível acontecer. E aí é você que decide a voz que ouve. Falem aí, porque a gente vai começar a construir o muro. No capítulo 3, o muro começou a ser construído. Famílias e famílias trabalhavam de dia e de noite. Quando eles trabalhavam de dia e de noite, quanto eles trabalhavam, quanto eles se dedicavam, dia e noite. É que dependendo do nível da restauração, vai determinar o nível da dedicação que você vai precisar. Não tem como, lindo. Só que a Bíblia vai dizer:
o nome das famílias que se moveram em direção ao propósito que Neemias carregava. E a Bíblia vai dizer: um restaurou um muro, outro restaurou o portão, outro restaurou esse portão, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Sabe o que é isso, lindo? Deus não te deixa sozinho no meio da luta. Deus não te deixa sozinho no meio da dor. Deus não te deixa sozinho. Deus envia pessoas que se tornam alicerces da edificação que você está fazendo, que colocam a mão no arado e que oram, que jejuam, que sofrem porque também querem ver o Senhor restaurar algo dentro de você. E sabe qual é o maravilhoso? Quando nós nos unimos, quando eu celebro o outro, quando eu batalho a luta do outro, eu acelero a restauração. E aquilo que poderia demorar anos, pode demorar meses. E aquilo que poderia demorar meses, pode demorar dias. Basta Deus colocar as pessoas certas no teu lado e você saber administrar aquilo que vier às tuas mãos. Porque a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias, quando percebe que o muro está ficando pronto, diz: nós vamos destruir o muro. E aí ele diz: não vai destruir coisa nenhuma, metade vai trabalhar, a outra metade vai defender. Irmão, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja os seus filhos. O inimigo não vai invadir, você não vai ser razão de piada. O Senhor vai restaurar. Protege. Metade trabalha, outra metade defende. Sanbalat e Tobias ficaram endemoniados. Que absurdo! Aí eles dizem: mas pode até ficar pronto o muro, mas se um animal subir em cima do muro, o muro vai cair. Tem um problema: quando Deus restaura, fica mais forte do que o original. Aleluia! Quando Ele bota a mão, é melhor do que o anterior. Lindo, aquilo que Deus restaura, o valor aumenta. Eu vou ser claro com você: quando você restaura um item de valor inestimável, você tira a originalidade dele. Se você compra um carro e você restaura, ele não é mais o original, ele é um carro restaurado. O valor dele não é igual ao do original. Só que tem uma outra coisa: depende da mão de quem pega. Você não entendeu? Irmão, depende da mão do artesão que faz a restauração. A regra é uma coisa, a exceção é o artesão. É o nível do artesão. Ah, não, meu lindo, eu quero que você saiba disso. Eu tenho uma história linda para contar, mas o tempo é o final. Eu só quero que você saiba: quando o artesão é o Deus de Israel, quando a mão do Senhor é o agente da restauração, eu quero que você saiba: vai valer mais do que antes, vai ser mais poderoso do que antes, vai ser mais resistente do que antes, vai ser mais glorioso do que antes, vai ser melhor. Irmão, escute isso: se Deus restaurar a tua casa, vai ser mais forte. Se Deus restaurar o teu casamento, vai ser mais extraordinário. Se o Senhor restaurar a tua vida financeira, vai ser ainda melhor. Agora, se Ele fizer, não esqueça de voltar para agradecer. E não se afaste de quem foi a mão que cuidou de você todos os dias. A Bíblia diz que o muro terminou. Aleluia! Celebra comigo: o muro terminou. 52 dias. O muro terminou e não caiu. Porque o que Deus restaura dentro de processos respeitados é impossível de mãos humanas conseguirem destruir. Eu quero declarar que meu Deus, eu quero declarar que a restauração que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, seja lá qual for a área que você precisa de restauração, essa restauração vai mudar o valor das coisas. O que era frágil vai ficar forte, o que era sem comprometimento vai ser extremamente comprometido, o que era vazio vai ser cheio, o que era passageiro vai ser perene, e ninguém vai conseguir destruir aquilo que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua família e na sua história, em nome de Jesus, amém.
terminou. Irmão, a minha casa foi restaurada. Irmão, eu vi com os meus olhos meu pai voltando para Jesus. Eu vi com os meus olhos ele pedindo perdão. Eu vejo todos os dias ele tratando meus filhos de um jeito que nunca me tratou, porque Deus restaurou ele. Hoje eu ouço eu te amo, hoje eu recebo parabéns, hoje eu vivo coisas que nunca imaginei viver. Meus pais, eles são diferentes hoje. Irmão, Deus restaurou a minha vida. Eu estava sentenciado à morte, condenado ao inferno, e ele chegou na minha história e mudou todas as coisas. Então, lindo, eu quero que você saiba: o que Deus fez aqui, o que Deus fez aqui, Deus vai fazer aí também, em nome de Jesus. Deus, no teu nome, Jesus. Aleluia, no teu nome, Senhor, eu declaro que restaurações estão começando agora. Os sons das ferramentas de trabalho, as poeiras de uma obra poderosa irão acontecer, Jesus. Vidas serão transformadas, casamentos restaurados, e em nome de Jesus, Pai, nós não seremos derrotados. Não seremos, Jesus, porque quando terminarmos a restauração, é o teu nome que será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até o final dessa palavra, eu quero que você saiba que a restauração não é um processo rápido, ela é um processo gradativo. E eu quero que você entenda que não fique em uma mensagem. A sua vida precisa ser transformada de maneira completa. E eu quero poder ajudar você a permanecer nessa caminhada da restauração do Senhor. Se você puder, e sabe que é para você essa mensagem, eu quero que você faça o download de um aplicativo gratuito, que a gente quer ajudar você, discipulado, aconselhamento, para que a sua jornada não acabe em dias, mas que seja até que Ele venha. Então aqui embaixo tem um link, é só você fazer o download o dia seguinte, porque se hoje é extraordinário, o dia seguinte será muito melhor.